Tive febre após a quimioterapia. O que eu tenho que fazer? Isso pode ser algum risco? Significa alguma coisa? Ou será que eu posso tomar o remédio, ficar em casa tranquilo, não é nada demais? Enfim, o que fazer nessa situação? Então nesse vídeo eu quero explicar sobre esse sintoma que pode surgir nessa fase e o que ele pode significar, quais são os cuidados que é importante você que está em tratamento ou você que está cuidando de alguém, acompanhando alguém que está passando por isso, deve ter quando esse sintoma aparece. Bom, então, uma pessoa que fez quimioterapia, passado ali alguns dias, 7 dias, 10 dias, 14, apresentou febre. Que tipo de conduta ela deve tomar e quais são os riscos? Primeiro, vamos entender o que é febre, porque eu já vi muitos pacientes que às vezes entraram em desespero, teve alguma alteração e não era febre. Então, por definição, a gente considera febre uma temperatura acima de 37,8. Então, esse é um número importante aí para vocês gravarem, de repente anotar, porque se você tem um termômetro em casa, está monitorando, sentiu ali que a pessoa está mais quente, que você está ajudando, ou mesmo o paciente está sentindo ali, teve calafrio, alguma coisa, e viu a temperatura, é importante ter essa definição, porque eu já vi muitos pacientes confundindo esse dado, 37, 36,5. Então não é febre, a gente considera ali acima de 37,8, esse é o número que nós trabalhamos. E vamos entender assim, quando eu faço uma quimioterapia, na grande maioria dos medicamentos, existe um risco de queda da imunidade, ou seja, aquelas células do corpo que são responsáveis pela defesa do organismo, elas tendem a diminuir nessa fase. Algumas quimioterapias fazem isso mais que outras, depende muito da dose que eu estou utilizando, o tipo de protocolo, mas de uma forma geral esses medicamentos têm risco de fazer isso. E aí vale um adendo que não só a quimioterapia, mas também outros tipos de tratamento. Acho que o mais interessante de citar aqui, os inibidores de ciclina em câncer de mama, por exemplo, ribociclib, palbociclib, também são remédios que podem reduzir a imunidade, causar neutropenia, que são essas células responsáveis pela defesa do corpo. E por que eu estou explicando isso para vocês, dessas alterações? Imagina o seguinte, a febre, de uma forma geral, ela é um sinal de infecção. Pode ser por uma bactéria, pode ser por um vírus, mas ela pode querer dizer ali um sinal infeccioso. E se eu tenho alguém que está em tratamento e pode ter uma infecção, e consequentemente essa célula de defesa ela pode estar reduzida, esse paciente está em um risco maior. Então é preciso ter um certo cuidado quando a gente detecta febre nesses casos. Pode não ser necessariamente por infecção? Pode. O próprio câncer em atividade pode fazer febre em algumas situações, especialmente aqueles hematológicos, linfoma, leucemia, podem causar esse tipo de alteração. Porém, percebam, se o paciente está em tratamento e está tendo febre, é importante nós avaliarmos qual é a causa e definir qual o risco. Então aqui já vai a primeira dica importante. Se você está em tratamento e teve febre, mediu, aferiu e deu essa alteração que eu citei aqui, é importante que você procure um pronto-socorro. Se você tiver acesso ao serviço que está tratando, é melhor. Então aqui na minha cidade, no hospital que eu trabalho, tem um pronto-socorro oncológico. Então o ideal é que o paciente vá direto a ele. Mas a gente sabe que no Brasil muitos pacientes ainda tratam à distância. Precisam viajar para fazer a quimioterapia, voltam para casa. Então, às vezes, se você teve já uma alteração e ter que viajar longas distâncias por causa disso, nem sempre é tão simples. Então, você pode procurar o pronto-socorro da sua cidade mesmo, relatar para o médico o tratamento que você está fazendo. Talvez seja interessante até, aí uma dica para o paciente que mora no interior, mora numa cidade mais afastada, de repente ter um relatório com a doença, com o problema que ele tem, o que ele está fazendo, para ele levar para esse médico, mesmo que seja um generalista, um clínico geral, para ele saber o que está acontecendo, quais são os riscos desse paciente, o que ele tem que fazer. Se ele vai entrar em contato com o hospital em que ele está em tratamento, de repente ele vai fazer um exame de sangue para ver se há uma alteração. Porque se ele vai e faz um hemograma, se ele tem acesso a esse exame e essas células de defesa estão normais, então a conduta é diferente, ele pode observar aquela febre, ele pode só tratar, se de repente for uma suspeita de um quadro gripal, ou mesmo que seja uma infecção, mas ele vai tratar como qualquer pessoa que não está fazendo quimioterapia. Agora, se ele faz esse exame de sangue e há essa queda de célula de imunidade,
aí a gente precisa ter um cuidado a mais, o tratamento muda. Às vezes eu tenho que entrar com antibiótico de mais largo espectro. Existem situações em que o paciente tem que ficar internado, fazer antibiótico intravenoso. Então vejam, não são todas as situações, mas é importante, primeiro, o paciente na alteração procurar ajuda para a partir daí o médico detectar. Eu falei sobre procurar o serviço oncológico porque quem trabalha ali normalmente já está habituado a receber esse tipo de alteração, a saber o tipo de investigação que tem que fazer, se vai ter que tratar, se o antibiótico pode ser para casa, precisa ficar internado. Então existem algumas nuances, mas de uma forma geral, o médico do local aí que você está, que está de mais fácil acesso, ele vai ter como, sabendo o que você está fazendo, se você está em tratamento quimioterápico, teve um diagnóstico de câncer, ele vai saber como manejar isso e, caso necessário, encaminhar ao serviço de referência. Então a mensagem que eu quero passar nesse vídeo é o seguinte: se você está em tratamento de câncer, é importante primeiro esclarecer se o seu tratamento pode causar essa queda da imunidade, pode ter essa alteração e, caso tenha febre, procurar ajuda. Acho que essa é a dica mais importante.